Olá, irmãos, irmãs, boa noite. Nós estamos começando nesse momento nossa live do culto de oração de quinta-feira. E vamos aguardar a entrada de cada um de vocês. A Lídia já está aí. Oi, Lídia, tudo bem? Daqui a pouquinho a gente começa a leitura do nosso texto. A gente começa, evidentemente, vamos entrar orando e depois com a meditação do nosso texto de hoje. A Andréia também já chegou aqui, já está aqui conosco. Olá, Andréia. Vamos aguardando outros irmãos também chegarem. O pastor João Miguel acaba de entrar. Bacana. Nosso público já está aumentando. Boa noite para todos vocês. Gostaria de convidá-los à leitura da palavra de hoje. Nós vamos refletir sobre o texto da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Tá? É um texto pequeno, como normalmente a gente faz. A Laurinha também acaba de entrar. Oi, Laurinha. Pastor João Miguel. Vamos à leitura do nosso texto, então. Está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. O texto diz assim: Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. É um texto bem curtinho, mas ele resume o propósito de Paulo em escrever, em primeiro lugar, para Timóteo e para a comunidade como um todo. Vamos orar? Nós vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por essa circunstância, no nosso caso, feliz de poder estar nesse espaço para adorar a Deus, para ter comunhão, para poder partilhar da sua palavra, e feliz, por outro lado, pelas circunstâncias mais gerais que nos fazem estar assim agora. Mas, de todo modo, o Senhor nos possibilita, através desse instrumento, ter o nosso culto, ter o nosso encontro semanal. Vamos orar então ao Senhor? Senhor Deus e Pai, nós te somos gratos por esse encontro em circunstâncias diferentes daquelas que estamos acostumados. Pedimos ao Senhor Deus a Tua bênção sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe, Senhor Deus, na compreensão da Tua palavra, no alargamento da nossa consciência em relação ao Teu propósito quanto a nós como igreja. Abençoa, Senhor Deus, a cada um de nós e as nossas famílias. Abençoa, Senhor Deus, a nossa cidade, o nosso povo deste país e a todas as pessoas no mundo. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, como eu acabei de mencionar, nós temos um texto pequeno para refletir, mas a gente pode dizer que ele traz implicações maiores, entretanto, para a gente. E é sobre isso que vai tratar a nossa reflexão. O apóstolo Paulo, ele corresponde com Timóteo e ele tem um propósito, ele tem uma finalidade que ele explicita em algumas poucas palavras. Ele diz que o propósito é de dizer da finalidade de uma exortação. A exortação, portanto, é tudo o que segue na carta. E ele diz que essa exortação
tem a ver ou está relacionado com o amor, ou visa ao amor, que procede de um coração puro, de boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Pois bem, ele nomeia a sua correspondência de uma exortação, a qual vem recheada, do início até o fim, de bons conselhos e regras para boa convivência na família, na igreja e na sociedade. Isso pode ser visto ao longo de toda a carta, do início ao fim da primeira carta de Paulo ao Timóteo. E a gente pode dizer até que a segunda carta também expressa algo dessa admoestação paulina. Ela é presidida por uma finalidade, ou seja, o que preside essa admoestação é um fim, uma finalidade, um propósito, que ele dá a conhecer a sua comunidade, em especial a Timóteo, como sendo o amor. Né? Então, a finalidade que precede essa admoestação, ou o que está por trás dessa admoestação, é o amor. Paulo não acha que é possível simplesmente dizer para as pessoas o que fazer sem que o amor seja colocado como condição. Então ele está dizendo que o amor é o fim, o amor é a finalidade, é também a condição para qualquer prática na comunidade cristã. E o amor, como nós vimos de outras interações, de outros encontros, ele não se define de maneira abstrata. O amor é conhecido como um conjunto de atitudes concretas, né, que demonstram cuidado pelos outros, quer em ambiente doméstico e privado, quer em público. Então, quer dizer, não se trata simplesmente de um conceito. É mais do que isso, né, na verdade. E a pergunta que ele faz aqui é: onde está a morada do amor? Onde é que eu encontro esse amor realizado? Ou quais que são as suas condições na vida humana? A gente poderia ainda colocar de outra maneira. Na comunidade cristã, que condições cada crente ou a comunidade como um todo precisa reunir para que a gente encontre esse amor como condição do fazer de cada um, ou como condição da realização ou da ação de cada um dentro da sua própria comunidade e do mundo. Então a gente poderia perguntar qual que é a morada do amor, né, na perspectiva particular de cada um e também da comunidade. E, segundo o nosso apóstolo, a origem do amor se encontra num coração puro. Né? A expressão que ele usa em grego é katarás kardias. Né? Paulo menciona uma ordem interior do ser humano sob o signo da pureza. Quer dizer, o amor é essa ordem interior. Mas não é simplesmente um sentimento. Não é simplesmente uma capacidade de ter sentimentos. Todas as pessoas têm sentimentos. O amor aqui não é nesse sentido moderno que a gente costumamos dar, subjetivo. O amor é muito mais uma capacidade, uma faculdade que cada ser humano tem de julgar aquilo que lhe vem à consciência e que resulta como objeto de sua deliberação, ou seja, da sua tomada de decisão. É isso que ele está dizendo quando ele fala de coração. É assim que os autores do Antigo Testamento, o salmista, por exemplo, se referem ao coração. Né? É no coração que Deus fala. Coração e consciência tornam-se aqui quase que termos complementares, quase que sinônimos. E, em seguida, ele vai falar, então, de uma boa consciência. O amor, que ele diz, procede de coração puro e de uma consciência boa. Não se trata simplesmente da consciência enquanto tal, mas da consciência boa. Quer dizer, Paulo reconhece que as pessoas podem ter uma boa consciência ou uma má consciência. Que elas podem ter uma consciência pura ou uma consciência impura. Né? Se a consciência pode ser pura ou impura, então o que Paulo quer dizer quando ele fala de consciência? Todo mundo é consciente, todo ser humano é consciente. Num sentido mais genérico, a gente diz que a consciência é uma capacidade de reconhecer um estado sob o qual se está. Seja um estado mental, seja estar consciente das coisas no mundo, fora de si e, portanto, também em si. Enquanto estado mental é a capacidade de reconhecer o que se passa consigo mesmo. E enquanto uma capacidade que é objetiva, reconhecer o que se passa no mundo.
Então a gente diz que alguém está consciente, por exemplo, quando ele está acordado e quando ele percebe o que se passa ao seu redor. E alguém está inconsciente, por exemplo, quando ele não é capaz de ter essa percepção das coisas ao seu redor ou não é capaz de dizer do seu próprio estado de consciência. Então, esse é o sentido comum. Mas esse termo, na verdade, Paulo o usa num sentido um pouco diferente disso. Não no sentido gnosiológico, ou seja, relacionado ao conhecimento que a gente tem das coisas, de nós mesmos ou do mundo. Ele usa mais num sentido moral e religioso. E, nesse sentido, ele herdou esse conceito dos estoicos, dos filósofos estoicos. Para os filósofos estoicos, a consciência é uma capacidade que cada ser humano tem de conhecer não apenas seu estado mental, como a gente mencionou há pouco, portanto, um aspecto gnosiológico, mas também de julgar a si mesmo como ser moral. Então, a esse aspecto de conhecimento, os estoicos acrescentaram um aspecto ou da dimensão moral. Quer dizer, ser consciente de é ser capaz de julgar a si mesmo como alguém que é moral, como alguém capaz de responder pelos seus atos e de julgar os atos também que os outros dão causa, ou a que os outros dão causa. Nesse sentido, então, consciência ultrapassa o sentido puramente de conhecimento e passa a ser ter também um aspecto moral. E é nesse sentido, desculpa, eu vou tomar uma água aqui. É nesse sentido, portanto, que Paulo fala de consciência. Consciência, então, no sentido moral, mas ele acrescenta algo a essa concepção estoica. O que é que ele acrescenta? Uma capacidade de julgar a partir do conhecimento que se tem da lei de Deus. Da lei de Deus. E de certa autonomia que eu, você, cada pessoa tem como indivíduo moral de ser responsivo a essa lei de Deus. O que Paulo chama, portanto, de consciência, ou quando ele usa o termo consciência, ele está se referindo, portanto, a uma capacidade que nós temos, a partir de uma certa autonomia que nos é dada, de julgar as nossas próprias ações, os nossos próprios atos, mas de julgar a partir do modo como a palavra de Deus nos afeta. Então, quando ele pensa no judaísmo, ele pensa nessa palavra de Deus como a lei, mas a partir do modo como ele é afetado pela sua fé em Jesus Cristo, ele começa a pensar, então, de lei num sentido mais amplo, a lei de Deus num sentido mais amplo, como a palavra de Deus que me afeta a consciência e que me orienta. Né? Então é nesse sentido que ele está falando de consciência, e para ele passa a ser um termo importante, tanto é assim que ele vai usar esse termo pelo menos mais 3 vezes na carta. Ele vai usar também no capítulo 1, versículo 19, vocês podem olhar lá, ele diz, mantendo fé e boa consciência. Depois no capítulo 3, versículo 9, quando ele usa lá, conservando o mistério da fé com uma consciência limpa. E depois no capítulo 4, versículo 2, ele diz, pela hipocrisia dos que falam mentiras e quem tem cauterizado a própria consciência. Então são 4 ocasiões, pelo menos, em que ele usa nessa carta a expressão consciência. Isso significa que Paulo dá uma importância muito grande à consciência cristã. O que é a consciência? Como é que nós somos afetados pela palavra de Deus, né, na consciência, nessa capacidade? Como é que nós somos afetados pelo modo como nós agimos no mundo? Como marcamos a nossa presença no mundo? Mais do que ter consciência, é preciso ter como condição para julgar adequadamente nossa ação no mundo, porque ela implica os outros dentro e fora da comunidade cristã. E, portanto, traz-nos uma responsabilidade. Portanto, mais que ter consciência, é importante que essa consciência seja boa. Né? Isto é, que os motivos que nós temos para avaliar nosso próprio comportamento, quanto o comportamento alheio, seja o bem. E para Paulo, esse bem se encontra plenamente realizado somente na divindade, da qual Jesus é expressão concreta e singular.
Portanto, Jesus é nosso modelo de comportamento e de boa consciência. Né? Então, eu gostaria de repassar com vocês rapidamente esses 3 versículos onde Paulo fala de consciência, onde ele menciona aqui consciência. A primeira delas, depois dessa que nós lemos, no versículo 19, ele nos fala que a rejeição da boa consciência faz a fé naufragar. De fato, irmãos, a fé importa. A fé é importante. Porém, se ela não for guiada por bons motivos, converte-se em misticismo ou autoritarismo de fé. Aqui, portanto, nós encontramos, ao lado da má consciência, a má fé. Nesse sentido aqui, má consciência e má fé são termos sinônimos. Né? Em 3:9, ela aparece novamente associada à fé, mas dessa vez ao que nós chamamos de mysterium fidei, uma expressão em latim para traduzir o que está aqui, o mistério da fé, ou seja, a verdade da revelação de Deus em Cristo, a qual os ministros, como os diáconos, devem sustentar na comunidade cristã. A má fé, com efeito, ela ignora a verdade da fé e põe no lugar substitutivos ou sucedâneos da fé que não passam de engodo. Por fim, em 4:2, ele remete à consciência cauterizada, aquela como se fosse marcada por fogo. Esse é o sentido de cauterizar, é de queimar. Né? Daqueles que não suportam essa doutrina, mas progridem na prática da mentira, afastando a si mesmos e a outrem da fé. O apóstolo sempre vê uma estreita conexão entre nossa capacidade de deliberar bem e o amadurecimento da fé. Por outro lado, ele também percebe uma estreita conexão entre o agir moral, a má consciência e uma fé frágil. E daí nos faz perguntar, será que aquelas pessoas que não são experimentadas na fé, que têm uma fé muito frágil, que não conhecem os fundamentos da sua fé, a razão da sua fé, será que elas têm capacidade de agir bem no mundo? E será que elas agem por uma boa consciência? É provável que não. À luz daquilo que Paulo nos fala aqui, é provável que nessas pessoas a ignorância da fé esteja bem associada com o agir mal e com a má consciência. Diante disso, nós também precisamos nos perguntar se no mundo contemporâneo o espaço da nossa ação e deliberação, ou seja, da nossa capacidade de tomar rumos, de estabelecer atitudes, de escolher entre A e B, entre as propostas que nós temos para a ação, nesse mundo que é marcado simultaneamente, por um lado, por um desejo de autonomia. Uma autonomia, evidentemente, que no caso do mundo, uma autonomia sem Deus. Mas, por outro lado, por uma demanda, por uma ética da responsabilidade solidária. Se nós, cristãos, devemos nos refugiar em guetos de fé, vivendo uma fé privada e particularizada, ou se devemos, por outro lado, aceitar o desafio de ser aquilo que se propõe para nós nas Escrituras, qual seja de ser sal e luz no mundo. E, portanto, buscar nos fundamentos da nossa fé e na racionalidade do agir humano a resposta que o mundo tanto busca e precisa. Com efeito, lembra Paulo, o amor de Cristo nos constrange. E de fato, mas nos constrange em que sentido? Nos constrange no sentido de que ele nos move como dever e nos sensibiliza em resposta ao sofrimento do mundo e também à sua descrença, efetivamente por meio de um coração puro, de uma boa consciência e de uma genuína fé. Nada se requer de nós, como cristãos, senão que amemos, que demonstremos cuidado por uma consciência que se deixou de fato afetar pela de Jesus. Então a proposta que a gente tinha nessa nossa reflexão é de que maneira nós deixamos a nossa consciência cristã ser afetada de fato pela pessoa de Jesus Cristo e de fato pelos propósitos que ele propõe para a gente nas Escrituras. Será que nós, de fato, estamos sinalizando para um mundo moribundo, em termos de valores, em termos de
capacidade de realização do bem? Será que nós estamos sinalizando nos nossos atos uma consciência marcada pela palavra de Deus, ou uma consciência que às vezes está muito mais marcada pela culpa, que nos faz realizar pequenos atos às vezes até mesmo de solidariedade, mas que na verdade obliteram o nosso senso de dever para com os outros, em vez de produzir condições de vida digna para todo mundo nesse mundo. Então, a pergunta que fica, a finalidade é que a gente possa refletir sobre isso a partir da palavra de Deus. Eu gostaria que a gente passasse, nesse momento, aos motivos de oração, aos motivos pelos quais nós nos encontramos hoje agora nesse canal. Cada um aí na sua casa, talvez na sala, talvez no quarto, talvez na sua área de lazer, não importa. Gostaria de propor algumas questões para a gente orar. E, evidentemente, que os irmãos e irmãs podem se sentir à vontade para escolher um desses motivos para orar. Seja agora, seja mais tarde, mas de preferência que seja nesse momento, já que nós estamos aqui. A primeira coisa que eu gostaria de propor é que a gente ore pelas famílias enlutadas, pelas famílias que tiveram vítimas da Covid-19 em todo o mundo. As famílias das vítimas vão aumentando, assim como as próprias vítimas, em todo lugar. E nós não precisamos aqui mencionar números, a gente já conhece um pouco dessa realidade. Então eu gostaria que, em primeiro lugar, a gente tivesse esse sentimento de orar pelas pessoas, pelas famílias que tiveram vítimas em todo lugar. E as vítimas de todas as idades, não são apenas as pessoas idosas. Né? Em segundo lugar, gostaria de propor que nós orássemos país, mas dos vários países do mundo, pelos cientistas, pelos médicos, pelas autoridades sanitárias e por todas as pessoas envolvidas no controle da Covid-19, por todas essas pessoas. Em terceiro lugar, que a gente possa orar também pela Igreja de Jesus Cristo em todo o mundo, que tem sofrido o impacto dessa situação. Nós agora somos uma espécie de igreja em retiro. Né? Para usar a expressão que Pedro usa na sua carta, na sua primeira carta, uma igreja peregrina. É uma igreja que não tem um espaço, mas é uma igreja paroquial, no sentido do termo grego, de paroikia, que quer dizer estar a caminho. Né? Então, a igreja, nesse sentido, ela está uma igreja em trânsito, ou pelo menos confinada fora do espaço normal da igreja, do templo, né? do espaço de culto. Então vamos orar pela igreja em todo lugar do mundo. Em quarto lugar, eu gostaria de pedir que a gente orasse pelos enfermos e pelas pessoas também convalescentes de nossas famílias, da nossa igreja, que estão sempre nas nossas menções, nas nossas súplicas a Deus, e que nesse momento refaçamos a Deus a súplica também em favor delas. Cada um de nós conhece alguém nessa situação e é desnecessário pedir que cada um cite em particular cada pessoa. Cada um sabe e, portanto, aí na sua casa pode empreender uma súplica a Deus em favor dessas pessoas. E, por último, gostaria de, como a gente sempre faz nos nossos cultos de oração, para não perder essa prática, a gente ora por algum motivo que está relacionado a uma celebração do dia, ao dia de algum tipo de profissional. E hoje é Dia Internacional de Solidariedade da pessoa detenta ou desaparecida. Aliás, dia 25, né? Dia 25, Dia Internacional da Solidariedade da pessoa detenta ou desaparecida. A palavra de Deus nos lembra ou nos solicita que nos lembremos dos encarcerados. E diz assim, como se estivéssemos ali com eles. Então, a situação deles de penúria agora nesse momento, com a emergência da Covid-19,
e das condições ruins em que elas encontram, elas têm nos presídios, aqui no Brasil, particularmente muito ruins, e seja da nossa parte nos lembrar dessas pessoas e pedir a Deus em favor delas. Então, gostaria de lembrar os irmãos, aqueles que estão interessados também nesse tema, de orarem por esse motivo. Tá? Também foi Dia Nacional do Oficial de Justiça. Então vamos orar também por esse profissional, né, que nenhum de nós quer ver bater a nossa porta, mas que é importante para o funcionamento da justiça, né, e que é alguém que possui famílias, ou que possui família, e que a bênção de Deus também esteja sobre essa pessoa. Eu gostaria de fazer uma última oração, né, agradecendo a cada um que está aqui e pedindo as bênçãos de Deus sobre cada um dos irmãos e irmãs. Senhor Deus, nós te somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós te agradecemos, ó Senhor Deus, porque em momento de turbulência como esse, o Senhor está conosco. O Senhor está nos amparando, nos orientando, nos direcionando, trazendo conforto para a nossa alma, dizendo para nós que está conosco em todo momento e que nos sustenta com a tua destra fiel. Assim, ó Senhor Deus, abençoa cada um de nós, abençoa as nossas famílias, abençoa essa cidade, abençoa, Senhor Deus, um mundo tão carente da tua palavra e tão carente, Senhor Deus, do teu conforto e de paz. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Obrigado, irmãos, irmãs. Boa noite para vocês.